Saudamos a todos os nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo para mais um estudo de Apocalipse Fácil. Hoje vamos estudar sobre a visão das 7 trombetas. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca da iluminação do Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra para entendermos esta profecia, esta visão das 7 trombetas. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, querido irmão, em Apocalipse capítulo 8. A visão das 7 trombetas, ela aparece no contexto do 7º selo. Percebam, a visão das 7 trombetas não está no contexto da primeira igreja ou da segunda igreja do Apocalipse, não. Está no contexto do 7º selo. Apocalipse capítulo 8, verso 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Perceba, querido irmão, que os anjos somente receberam as 7 trombetas quando o 7º selo foi aberto. O 7º selo ainda não foi aberto, mas quando Jesus Cristo abrir o 7º selo, para fazer a última intercessão e para fechar a porta da graça, então sim, os 7 anjos receberão as 7 trombetas para serem tocadas. Por isso diz o capítulo 8 e o verso 5 e 6. E o anjo, Jesus Cristo, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, verso 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Uma vez que Jesus Cristo fechou a porta da graça, terminou o juízo, terminou a intercessão, então os 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. Agora, você pode perguntar, Pastor Samuel, quando você começou a entender as 7 trombetas como vindo na sequência do 7º selo? Queridos, foi exatamente em 1989. Em 1989, estudamos a lição da Escola Sabatina por 2 trimestres sobre o Apocalipse. E nessa lição, na página 120, nós lemos assim: quando Jesus atirar o incensário à terra, cessará o ministério intercessor de Cristo, terminará o tempo da graça e haverá trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Apocalipse capítulo 8, verso 5. E na página 121 nós lemos: o toque das trombetas não começa até que seja concluída a obra do anjo de oferecer incenso. Apocalipse 8, verso 6. A visão do anjo que oferece incenso e então atira o incensário à terra tem a finalidade de ser a introdução para a profecia das trombetas. É como se fosse dito a João: os 7 trombeteiros estão prontos para tocar. Primeiro terá de cessar, porém, o oferecimento do incenso. Então as trombetas poderão soar. Estão percebendo, queridos irmãos, que as trombetas vêm na sequência do 7º selo. A lição da Escola Sabatina de 1989, na página 125, usou uma meia página para explicar a interpretação histórica das 7 trombetas. Coloca a primeira trombeta, a segunda, a terceira e quarta trombetas, todas no 5º século, interpretando a primeira trombeta como sendo Alarico, a segunda trombeta como sendo Genzirico, a terceira trombeta como sendo Átila, e a quarta trombeta como sendo Odoacro, e a quinta trombeta como sendo o profeta Maomé. Esta é a interpretação historicista das trombetas. E assim foi explicado na página 125 da lição da Escola Sabatina. Porém, somente esta meia página é usada para a interpretação histórica. Todo o resto da semana, os autores da lição usaram para explicar a interpretação escatológica das trombetas, vindo na sequência do 7º selo. Portanto, queridos, nós podemos entender as 7 trombetas como tendo dupla aplicação: a histórica e a escatológica. É óbvio que a interpretação escatológica faz muito mais sentido para você e para mim, que estamos vivendo exatamente no tempo do fim. Apocalipse capítulo 8, verso 7, fala sobre a primeira trombeta. Leia comigo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva,
e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Quando Jesus fecha a porta da graça e sai do Santíssimo, uma nuvem de trevas cobre os habitantes da terra. Enquanto Jesus permanecer entre Deus e o homem culpado, achava-se o povo sob a repressão. Quando, porém, Jesus saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida, e Satanás teve completo domínio sobre os que afinal não se arrependeram. Depois de Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra e dizer: está feito, as trevas cobrem os habitantes da terra. Os filhos de Deus estão protegidos pelo selo do Deus vivo e pelo batismo do Espírito Santo. Mas os ímpios, eles são dominados completamente por Satanás. E agora, Deus dá o seu consentimento, o consentimento divino para Satanás realizar a obra que ele sempre desejou fazer, destruir a terra. É dada a permissão para que Satanás destrua 1/3 de cada coisa. A primeira trombeta menciona que Satanás recebe autorização para queimar a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E agora a segunda trombeta, o verso 8: e o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Na segunda trombeta, a terça parte das águas do mar se tornam em sangue, e morrem as criaturas que vivem no mar. Verso 9: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E agora na terceira trombeta, verso 10: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Essa grande estrela que caiu do céu pode ser entendida profeticamente como sendo Satanás, porque estrela em profecia significa anjos, e a grande estrela é uma indicação que está falando de Satanás. É ele quem torna as águas em águas amargas. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Satanás fará esta obra de tornar as águas amargas, e muitos homens morrerão por causa das águas amargas. Agora, queridos, a quarta trombeta, verso 12: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol e da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Na quarta trombeta haverá escuridão, parcial escuridão provocada por Satanás, porque ele atinge a terça parte do sol, da lua e das estrelas. E agora chegamos na quinta trombeta, capítulo 9, verso 1 em diante. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Novamente uma referência a Satanás, a estrela que caiu, o anjo que caiu do céu. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Satanás é o anjo do abismo. Apocalipse capítulo 9, verso 11. Aqui diz: e tinham sobre si o anjo do abismo. Satanás também é a besta do abismo, porque quando ele foi lançado do céu, ele foi lançado para o abismo. Satanás tem a chave do abismo, onde ele guarda suas forças demoníacas. No momento exato da quinta trombeta, ele libertará suas forças demoníacas do abismo para que atormentem a humanidade. No verso 2 diz: e abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e como o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Aqui fala de gafanhotos e fala de escorpiões. São gafanhotos ou são escorpiões? Queridos, nem são gafanhotos e nem são escorpiões. São forças demoníacas, porque parecem gafanhotos, mas eles ferroam como escorpião. Não existe nenhum inseto, nenhum animal que tenha esta aparência. Está falando das forças demoníacas de Satanás, que serão usadas exatamente na quinta trombeta para atormentar a humanidade. Não aqueles que têm o sinal do Deus vivo, não eles, mas todos os que receberam o sinal da besta serão atormentados por 5 meses. Verso 4 diz:
E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. O selo de Deus já foi aplicado antes do fechamento da porta da graça. O povo de Deus foi selado, o povo de Deus foi batizado pelo Espírito Santo e eles não serão atingidos pelas destruições das 7 trombetas. Satanás atingirá somente aqueles que são dele. Você que pertence a Jesus estará protegido. Anjos de Deus estarão ao seu redor, formando um escudo de luz, e o seu pão e a sua água serão certos. O verso 5, capítulo 9, verso 5 diz: E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Um tormento de 5 meses, de 150 dias, literais. Este será o tempo em que Satanás atormentará a humanidade. Eu acredito, queridos, que neste período da 5ª trombeta é que será aprovado mundialmente o decreto de morte contra o povo de Deus. O decreto de morte contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Exatamente por causa do tormento usado por Satanás. E o verso 6 diz: E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o verso 7 diz: E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E o verso 10 diz: E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Pense neste tormento provocado por Satanás no povo que é dele, não no povo que é de Deus, não nos selados pelo selo do Deus vivo, não naqueles que foram batizados pelo Espírito Santo. O verso 11 diz: E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. O anjo do abismo é Satanás, e o nome dele é Abaddon. Abaddon quer dizer destruidor. E agora na 6ª trombeta, queridos, capítulo 9, verso 13 em diante. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqui está falando da região da Mesopotâmia, aqui está falando lá do Oriente Médio. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Das 7 trombetas, só existem 2 trombetas que têm um período de tempo específico. As 4 primeiras trombetas não mencionam nem dia nem mês de duração, nenhum tempo de duração delas. Mas na 5ª trombeta é falado de forma clara que durará 5 meses. E na 6ª trombeta também fala de forma clara que vai durar 1 dia, 1 mês e 1 ano. Ou seja, 360 mais 30 e mais 1 são 391 dias. A duração da 6ª trombeta é a duração de uma guerra mundial. Percebam que aqui menciona um exército de 200 milhões de soldados, verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Um exército de 200 milhões é uma guerra mundial. E aqui diz no finalzinho do verso 15, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. A 1/3 parte da população mundial será morta, mas não o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo e batizado pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, Jesus Cristo envia os seus anjos para que nos protejam. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós não precisamos viver em temor. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, diz que o amor de Deus lança fora o medo. O amor de Deus nos liberta do medo. Não vivemos em medo. Nós temos a certeza da salvação em Jesus Cristo. Nós temos a certeza da proteção dos anjos de Deus. Nós temos a certeza que durante estas destruições anunciadas pelas trombetas,
Você e eu seremos poupados como sendo a menina dos olhos de Deus. Regozije-se em Jesus Cristo, nosso protetor, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Fique, portanto, meu querido irmão, com esta mensagem de esperança, pois adoramos um Deus que cuida, um Deus que não nos abandona. Fique com a graça e a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.